Abraço. A gente segue falando de economia, então, aqui no Jornal da Manhã. A produção industrial teve variação nula em junho. Denise Campos de Toledo aqui com a gente. O que isso significa, Denise? Esse resultado já era esperado? Era esperado que houvesse uma piora assim no setor industrial brasileiro, já se trabalhava com essa perspectiva, mas não deixa de chamar a atenção porque nós estamos num processo de retomada da atividade econômica em que se conta com um crescimento maior da atividade neste segundo semestre e a indústria deu mais uma freada. E vale lembrar que o setor industrial brasileiro ele já vem com um movimento muito instável, ele tinha se recuperado no mês de maio depois de 3 quedas consecutivas e aí quando você pega a composição geral, a boa parte dos ramos de atividade tiveram queda, no total de 26 pesquisados pelo IBGE, 14 tiveram quedas. Né? Nós temos alguns destaques importantes de influência, o setor de veículos, que teve a maior queda de 3,8% no mês, na sequência celulose, papel, produtos de papel, 5,3% de queda, é um indicador não muito favorável, porque você pega, por exemplo, embalagens, que tem a ver com todos os outros segmentos da área industrial, não é? E houve várias quedas também e setor de alimentos. Então, a gente tem inflação, tem escassez de produtos, tem aumento de preços. A indústria automobilística teve alguns momentos de interrupção até de atividade por falta de peças, por falta de chips. Então, tem um problema. O destaque na composição geral, em termos positivos, foi a indústria de bens de capital, máquinas e equipamentos, que vem com uma performance muito favorável, já retomou o movimento anterior e com uma boa vantagem antes da pandemia. Mas a indústria brasileira tem grandes desafios para garantir maior produtividade, competitividade. A gente falava há pouco dessa situação de emprego, a necessidade de qualificação da mão de obra para se alcançar uma maior produtividade. A gente tem os índices de confiança do setor em alta, pela perspectiva de retomada, mas a indústria em particular sofre muito as consequências do chamado custo Brasil. Se nós pegarmos o balanço geral do ano, principalmente em relação a 2020, que foi o pior momento da pandemia, os dados ainda são positivos. Em 12 meses, a gente tem 6,6% de variação e acumulado no ano, 12,9% do setor industrial como um todo. Mas as dificuldades estão colocadas, né? Enfrenta questão de custos, enfim, há muita coisa a ser resolvida na composição, na estrutura do país, no ambiente de negócios, para que a indústria consiga decolar. A indústria tem perdido terreno no PIB, especialmente para a agropecuária, né, que tem ocupado espaço na balança comercial e também na formação do PIB brasileiro. Ô Denise, o mercado financeiro até que ensaiou uma recuperação ontem, mas aí vieram notícias de todos os lados, fiscais, notícias políticas e também notícias do exterior. O que mais está pesando no mercado e a expectativa para hoje? Olha, muito complicado o movimento ontem, viu, Tiago? O mercado, de fato, ele abriu os negócios e passou boa parte do dia com muita empolgação, tentando repor o que caiu na sexta-feira passada, que foi o fechamento de julho dos piores, não é? Com uma queda muito acentuada de bolsa de valores, um avanço forte do dólar, e aí vinha devolvendo. De repente deu uma freada. Primeiro tem o ambiente político, esses embates que nós estamos vendo entre o Supremo, o TSE, o presidente Bolsonaro, o Executivo, tudo isso cria um mal-estar no mercado financeiro, há preocupações fiscais, o mercado teve uma piora mais acentuada do movimento quando começaram a circular as notícias quanto a um Bolsa Família que pode chegar a R$ 400. O problema não é o programa social, é a forma como isso se dará, se haverá responsabilidade fiscal ou não, e está muito vinculado ao parcelamento dos precatórios, que seria meio que uma contabilidade criativa, uma pedalada jogando para frente uma dívida que o governo tem, que ele já deveria saber que teria de encarar isso em 2022, não pode dizer que foi surpresa, porque são decisões da Justiça que são muito acompanhadas, são acompanhadas de perto pelo governo e cria uma insegurança muito grande ao mercado secundário para a negociação dessas dívidas, do direito de se receber esse crédito e, de repente, o governo vai tomar essa decisão. Então, o grande receio, que depois até foi desmentido à noite, é que o Bolsa Família acabe ficando fora do teto de gastos, que não haja compensação através da redução de outras despesas, a compensação se daria através desse parcelamento dos precatórios, jogando para frente dívidas acima de 66 milhões, pelo menos é o que se está falando agora. Há muitas dúvidas também em relação à reforma tributária, há uma urgência em se aprovar essa reforma, principalmente para garantir lucros e dividendos, a taxação, que pode ajudar o governo a garantir mais gastos no próximo ano. Então, o ambiente aí de uma certa irresponsabilidade fiscal e com o aval do Ministério da Economia, que devia ser o guardião
dessa responsabilidade fiscal, não é? E ainda veio dos Estados Unidos uma piora do movimento de bolsas pela possibilidade de, em outubro, o Federal Reserve já começar a discutir a redução dos estímulos, da injeção de recursos da economia através da recompra de ativos. Então, nós tivemos um movimento muito forte de alta da Bolsa de Valores, que foi perder no ritmo, fechou com uma alta de apenas 0,59%. O dólar chegou a bater nos 5,11, depois ele no fechamento passou dos R$ 5,16 e hoje uma abertura muito pesada. A alta já está em 0,86% e a cotação de venda do comercial em R$ 5,21. E começa agora, retomam, né, os trabalhos da CPI, que pode dar mais munição para essa preocupação do ponto de vista político. E vale registrar que foi anunciada hoje a exoneração de Valderi Rodrigues, que era o ex-segundo do Ministério da Economia, não é? Ele era o secretário executivo, ele passou para assessoria, num ambiente aí muito conturbado, ele foi criticado pelo presidente Bolsonaro, que ameaçou com cartão vermelho, ele tentou resistir em relação às emendas parlamentares, falando que havia sido subestimada a quantia aí de despesas obrigatórias do orçamento, enfim, era um dos que cuidavam mais dessa questão fiscal, e Valderi Rodrigues agora está fora do Ministério da Economia. É um dos principais daquela formação original que tinha um compromisso sério mesmo com o ajuste fiscal.